Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um encontro com a Palavra. Eu quero saudar a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo e dizer que é uma alegria poder recebê-los aqui em nosso canal para juntos podermos meditar na Palavra do Senhor. Neste mês de fevereiro, nós estamos trabalhando um tema central chamado Uma Igreja Saudável. E hoje nós iremos falar a respeito da oração. Uma igreja saudável é uma igreja que ora. Nós estamos enfrentando períodos de grande turbulência no mundo em que vivemos. Estamos passando por um período pandêmico, caminhando para a pós-pandemia, mas ainda assim é preciso ter cuidado. Estamos receosos porque não sabemos o que o futuro planeja para a raça humana. Ficamos chocados e perplexos com tudo aquilo que este vírus causou a toda a população mundial. Por isso, ainda temos um certo temor do que virá a acontecer com todos nós. E se não bastasse isso, nós vivemos dias de grande tensão, porque acompanhamos notícias de que grandes nações, grandes potências militares estão em conflitos entre si. E há um certo temor, há uma certa tensão no mercado financeiro, nos países, há rumores de guerras. E diante de tudo isso, como que a igreja deve se comportar? Qual é o papel da igreja? Qual é a arma que a igreja pode usar contra todos esses ataques que ela vem sofrendo? Seja na área da saúde, seja na área política ou até mesmo com perseguições religiosas. Como que a igreja deve se comportar diante de um quadro tão tenebroso com o qual nós estamos vivendo no atual momento? Eu convido os amados irmãos a abrir suas Bíblias comigo, lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 12. Nós iremos ler do verso 5 até o verso de número 14. Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo 5 ao versículo 14. Acompanhem comigo a leitura da Palavra de Deus. E assim, Pedro estava guardado na prisão, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Na noite anterior, ao dia em que Herodes ia apresentá-lo ao povo, Pedro dormia entre dois soldados, preso com duas correntes. Sentinelas junto à porta guardavam a prisão. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão. E o anjo tocou o lado de Pedro e o despertou, dizendo: levante-se depressa. Então as correntes caíram das mãos dele, e o anjo continuou: coloque o cinto e calce as sandálias. E assim o fez. E o anjo lhe disse mais: ponha a capa e siga-me. Então, saindo Pedro, o seguia, não sabendo que era real o que estava sendo feito pelo anjo. Ele pensava que era uma visão. Verso de número 10. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegando ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se abriu automaticamente. E saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se afastou dele. Então Pedro, caindo em si, disse: agora sei que de fato o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judeu. Ao se dar conta disso, Pedro resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Quando ele bateu à porta da frente, uma empregada chamada Rode foi ver quem era. Reconhecendo a voz de Pedro, ficou tão alegre
que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava à porta. Amém. Assim como nós, a igreja, no seu início, também sofreu perseguições, também passou por momentos tenebrosos. No capítulo 12, a perseguição à igreja se tornou tão implacável, tão cruel, que no início do capítulo 12, nós temos o relato de que o apóstolo Tiago, ele foi morto a fio de espada por Herodes. E ao matar Tiago, Herodes captura Pedro e o leva à prisão para também ser morto. E diante de toda essa catástrofe que envolvia a igreja, de toda essa tragédia, a igreja ela não se espalhou, a igreja ela não se enfraqueceu, a igreja, diz o versículo 5, orava incessantemente pela vida do apóstolo Pedro. Se tem algo em que a igreja tem, que faz com que o mundo tenha medo, é a oração. Todo cristão, ele precisa entender que a oração é vital para a sua vida cristã. Todo cristão precisa ter a consciência de que sem oração é impossível ser um servo de Cristo. A oração para o cristão é o ar que nós respiramos. Nós precisamos ter a consciência que em momentos difíceis não adianta nós lutarmos com as nossas próprias forças. É preciso orarmos e clamarmos para que o sobrenatural aconteça a nosso favor. A igreja, diante da notícia da morte de Tiago e diante da prisão de Pedro, não foi até Herodes combatê-lo com espadas, combatê-lo com lanças, não foi até Herodes para apedrejá-lo, não foi até Herodes para confrontá-lo, também não se rebelou contra os soldados, mas a igreja se sentiu fortemente impulsionada a orar. E o texto diz que a igreja orava incessantemente. Em algumas traduções diz que a igreja orava fervorosamente, com fervor, com ânimo. É preciso orar, é preciso buscar o Senhor em oração. O nosso Deus é um Deus rico em misericórdia e apesar das nossas falhas, dos nossos pecados, Ele ouve a oração da sua igreja. Se tem uma coisa que o inimigo de nossas almas tem trabalhado nesses últimos dias, é fazer com que a igreja não pratique mais a oração. É comum nós vermos hoje igrejas tão atarefadas, igrejas tão cheias em suas agendas, que não tem tempo mais para orar. São cultos, são congressos, são reuniões, são simpósios, conferências, e tudo isso vem ocupando o tempo, a agenda da igreja, tirando a prioridade que é a oração. Satanás tem usado dessa estratégia, tirando a atenção da igreja da oração e levando a igreja a caminhar com seus próprios passos. Por isso, não somente a igreja brasileira, mas a igreja mundial é reconhecida mais pelos seus pecados do que por suas obras de caridade. É mais reconhecida pelas suas falhas, pelos seus erros, do que pelo amor praticado, do que pela palavra pregada. Porque a igreja tem deixado o lugar da oração e tem ocupado com tantas outras coisas. E.M. Bounds, o autor do livro O Poder da Oração, diz que hoje a igreja está à procura de melhores métodos para crescimento e Deus está à procura de homens
que se disponham a ter uma vida de oração. O Senhor nosso Deus procura pessoas, como Ele diz lá em Ezequiel, que se coloquem na brecha em favor deste mundo e daqueles que sofrem. Mas hoje a igreja, no seu corpo mundial ao todo, tem pagado um preço altíssimo por negligenciar a prática da oração. Por isso vemos cada vez mais igrejas que há anos atrás eram templos fervorosos, templos cheios, hoje estão vazios, quase mortos. Na Inglaterra, nos Estados Unidos, igrejas estão sendo fechadas, estão sendo vendidas para se tornar bares, para se tornar boates, porque não há ali mais membros. Porque a igreja foi minguando, e tudo isso é causa de deixar a prática da oração. A igreja de Cristo precisa entender que a oração é vital, porque a oração é que traz a presença de Jesus até a igreja. A oração faz com que a igreja chegue mais próximo do trono de Deus. A oração faz verdadeiramente que a igreja tenha o poder de Cristo sobre a terra. Assim como o Senhor falou lá em Mateus, no capítulo 16, no versículo de número 18, que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. E esta igreja que Cristo fala não é uma denominação, não é a igreja física, não é o templo onde nós estamos, mas a igreja invisível, o corpo de Cristo, ao qual o Senhor é o cabeça. Essa igreja, ela tem o poder através da oração para vencer todas as artimanhas, todas as ciladas, todas as tentações do inimigo de nossas almas. Mas a igreja precisa orar, precisa buscar. Certa vez, a rainha da Escócia disse que temia mais as orações de John Kenneth do que as armas militares das outras nações. Um homem, quando ora, uma mulher, quando ora, uma igreja, quando ora, quando se coloca na presença de Deus, ela libera o poder de Deus. Ela faz com que Deus haja em seu favor. O Senhor procura igrejas que se coloquem diante da brecha que está aberta e que intercedam, assim como esta igreja intercedeu pelo apóstolo Pedro. Existem horas que nós temos que usar recursos deste mundo, mas o principal recurso da igreja é a oração. Antes de tudo que a igreja possa fazer, ela precisa dobrar os seus joelhos e clamar ao Senhor por direção, clamar ao Senhor por poder para vencer as obras das trevas que estão permeando sobre este mundo. É preciso buscar o Senhor. Uma igreja saudável é uma igreja que não abandonou a prática da oração. É uma igreja que entende que a oração dos justos pode muito em seus efeitos, como diz Tiago, e que a oração, ela sim opera milagres. Como nós vimos aqui, Pedro sendo liberto da prisão através da oração incessante da igreja. Como diz lá no capítulo de número 12 do livro de Hebreus, no versículo de número 12: por isso levantem as mãos cansadas e fortaleçam os joelhos vacilantes. Não é hora de nós abandonarmos a prática da oração, é hora de nós fortalecermos, é hora de nós nos levantarmos como igreja de Cristo e orar em favor da nossa igreja, em favor da nossa cidade, em favor do nosso país, em favor da nossa família. Nós precisamos clamar ao Senhor. O Senhor é rico em misericórdia e amor, e Ele irá atender às nossas orações, apesar das nossas falhas e dos nossos pecados. Precisamos crer no Senhor,
assim como muitos avivamentos do passado surgiram através da oração. O Senhor está esperando que a igreja se coloque em sua presença e clame por um avivamento, e clame pelo derramar da presença de Deus, derramar do Espírito Santo de Deus sobre essas vidas que se encontram hoje perdidas, que se encontram hoje longe da igreja, longe do Evangelho do Senhor, que precisam ser alcançadas, e a igreja pode alcançar elas através da oração. Que possamos ter esta consciência de que o Senhor conta conosco para operar milagres, que o Senhor conta conosco para salvar vidas, mas nós precisamos ter um coração voltado à oração. Não podemos deixar que este mundo ocupe a nossa mente, ocupe o nosso coração a ponto de nós abandonarmos a oração. Quando nós abandonamos a oração, nós abandonamos a Cristo. Que Deus nos ajude, que Deus nos fortaleça, que possamos permanecer uma igreja viva e fervorosa em oração, que possamos nos empenhar mais, nos dedicar mais, buscar mais o Senhor em oração, para que vidas sejam alcançadas, para que esta igreja venha a ser cheia, para que o Espírito Santo venha a ser derramado sobre as vidas das famílias que frequentam esta igreja, para a honra e para a glória do nosso Senhor. Eu desejo a todos um ótimo final de semana e até o próximo encontro com a palavra, se assim o Senhor nos permitir. Um forte abraço e até lá.